Olá pessoal, passando aí hoje para o nosso segundo vídeo, essa segunda aula sobre a demonstração pela primeira via, a prova pelo movimento, a exposição de Santo Tomás de Aquino feita na Suma Teológica. Então já foi feito no primeiro vídeo, que está nesse canal, a exposição tomista, depois desse mesmo vídeo contendo os 3 passos do argumento. Depois, a análise da prova, o fato experimental e fundamento da prova. Hoje, no item 4, nós vamos falar sobre a natureza do movimento. Então, hoje nós vamos falar a natureza do movimento, conceito de movimento, estrutura ontológica do movimento, os 3 elementos do movimento, definição de potência e definição de ato. Então, fechando então essa primeira prova, a prova pelo movimento. Então, a natureza do movimento. O núcleo lógico da prova reside na natureza do movimento como tal. Aqui, considera-se o sentido metafísico do devir, ou seja, do vir a ser, ou trânsito ou passagem da potência para o ato. Isso porque todo tipo de movimento ou mudança comporta um estado de mutabilidade contínua. Ao analisar a noção de mudança, detém-se no que ela tem de essencial e comum. Por isso mesmo, esse núcleo nocional é aplicado necessariamente a todas as formas de movimento ou mudança. Ora, o movimento define-se como a passagem da potência para o ato. Então, vamos lá. O conceito do movimento. Antes do mais, cumpre atentar para 2 tipos básicos de movimento. O movimento que é o físico e o metafísico. Usa-se o termo físico na acepção aristotélica como oposto ao movimento metafísico. Outro conceito do movimento. O sentido físico que é o significado próprio e primeiro de movimento, entende-se um estado de mutação pelo qual o sujeito translada-se de um modo de ser para outro modo. Em sentido físico, distingue-se 4 espécies de movimento. Primeiro, o movimento de corrupção e geração, pelo qual o sujeito móvel perde ou adquire uma nova forma substancial ou natureza específica. Então, segundo, o de alteração, pelo qual o sujeito passa de uma qualidade para outra contrária. E terceiro, o de transladação, ou movimento local, pelo qual o móvel passa de uma posição espacial para outra. Quarto, o aumento ou de diminuição, pelo qual o sujeito transita de uma quantidade maior ou menor para outra medida. Então, cabe observar que o movimento substancial é produzido instantaneamente, salvo o caso de milagre. É sempre precedido do movimento de alteração. Claro que essa espécie de movimento substancial, a definição física, só se aplica de modo impróprio e por analogia, pelo fato dos seres começarem ou cessarem de existir, ou pelo fato de certos elementos combinarem-se para formar novos corpos compostos. Já se constata uma mudança análoga ou semelhante ao movimento local e também em sentido metafísico. O movimento, na sua acepção mais ampla, equivale à passagem real da potência para o ato. Então está aí o conceito de movimento dentro da sua natureza enquanto movimento.
Então, nós vamos falar agora, no artigo 5º aqui, estrutura ontológica do movimento. Então, primeiramente, é um acidente e não uma substância. Os físicos entendem, né, todos eles entendem o movimento como uma realidade consistente em si, pura fantasia. O movimento nada tem de realidade substancial que se comunicaria a outro ser, permanecendo idêntica a si. Há quem pensa o movimento como um líquido que se transfunde e passa para outros corpos. Nada disso. O movimento é uma qualidade inerente só a um objeto ou corpo, onde ele começa e termina, fora e além do corpo, que se move. Nada existe de movimento como tal. Existe sim corpo que se move e corpo que é movido. O corpo em vias de aquecimento e corpo aquecido, pois é pela realidade do movimento que algo se move. É pela realidade do aquecimento que o corpo fica quente. Mas o que é a substância? O sujeito que existe, isso não é movimento. Então não pode cair nessa confusão. Então, o movimento acontece em algo que já é, num sujeito. O movimento não subsiste em si, ele só subsiste em alguma substância. Daí o adágio escolástico. O acidente, a bem dizer, não existe, mas por ele algo existe. Isto é, o acidente só existe em outro, no que já é. Um corpo que se move causa um movimento em outro corpo, causa enquanto dá origem a algo novo. Todavia, não transfere o seu movimento para aquele outro. O seu vir a ser não é o vir a ser do outro. Não existe. Portanto, o vir a ser subsistente em si. O devir só acontece no sujeito que sofre a mudança e incorpora o efeito como tal. Move-se. A mudança de potência para o ato está na ordem dos acidentes, embora possa haver mudança dita substancial. Na geração do ser humano, por exemplo, o suporte do movimento e o sujeito de atribuição é o eu. Este passa de potência para o ato quando é gerado. O eu transita do não ser para o ser, já que antes de ser atual era possível e por isso tão real quanto um eu atual. Como tal não passa de uma possibilidade condicionada pela junção de dois coprincípios, a matéria-prima e a forma substancial que se conjugam mediante a força de alguma causa eficiente, então a substância agora real denuncia a existência do movimento que a provocou. Então, observação número 1. A fim de configurar a autêntica mutação ou mudança, e não mera sucessão ou substituição, não basta ocorrer novidade de formas. É sim requerido que no mesmo sujeito algo se manifeste agora diverso do que era anteriormente, sem a permanência do mesmo suporte, que não há como falar de mudança no plano metafísico. Observação número 2. Por conseguinte, o termo movimento designa algo mais do que simples transladação. Indica mudança no sentido forte de trânsito da potência para o ato, em que o mesmo sujeito adquire e incorpora uma nova determinação. Por isso, neste argumento da primeira via de Santo Tomás, o termo móvel designa tudo quanto é passível de transitar do estado de potencialidade para o de ato ou de atualização real.
Por sua vez, o termo motor é aquele ente apto para reduzir ou para fazer transitar o móvel do estado de potência para o estado de ato correspondente. É evidente que o motor corporifica a causa eficiente do movimento. Pode também ser visto como causa final. Bom, sexto ponto aqui é os 3 elementos do movimento, para que você possa entender a argumentação de Santo Tomás. O movimento, então, implica 3 elementos distintos. Primeiro, um ente que se move, o móvel, né, segundo o termo do qual o móvel se afasta, né, terminus aquo, né, e o terceiro, um termo do qual se aproxima e a quem chega, terminus ad quem. Então, vamos lá. Para haver movimento, o móvel, né, o movens, não pode estar no ponto ad quem, ou seja, caso contrário, estaria em estado de repouso e não de trânsito. Então, o movimento supõe que o móvel deixou o termo aquo e tende atualmente para o termo ad quem. O termo ad quem é possuído só em potência. Então, é uma potencialidade que está se realizando gradativamente, por assim dizer, mas ainda não atuada, não plenamente preenchida de perfeição atual. Uma vez atuada, isto é, reduzida ao ato, cessa a potência e o movimento termina. Eis então que este primeiro argumento tem como base de raciocínio a natureza mutável do ser móvel, formalmente como tal, ou seja, enquanto composto intrinsecamente de potência e de ato. Assim, o conceito de mudança aplica-se a todo e qualquer movimento, seja ele acidental, seja substancial, quer instantâneo, quer sucessivo. É bem essa aptidão do ser móvel, esse seu poder real de ter sem ter, que torna inteligível o tender do sujeito na direção do ato e da conquista dele. Assim, o ferro vai, né, um exemplo, assim o ferro que vai ser aquecido, ele ainda não tem a temperatura que o faz quente. De princípio, apenas é apto para tê-la. Caso já possuísse tal grau de temperatura, ele não iria adquiri-la, porquanto já estava em posse dela. Eis o sentido do axioma, né? Nada se move a não ser enquanto está em potência para aquilo em cuja direção move-se. Sétimo, definição de potência. Em primeiro lugar, nós devemos convir no seguinte: mister, onde há movimento, aí há ser. Pois se nada houvesse, nada se moveria. Então, algo há e não nada, né? Então, mas como será demonstrado, trata-se um grau diminuto de ser. O que se move é um ser ainda não realizado. Por isso, o movimento é um ser real. Se existe movimento, já existe algum ser, isto é, algo fora da esfera do nada. Mas enquanto ser potencialidade incorpora um grau mínimo de realidade, por ser sinal, uma realidade radicalmente impotente. Então, vale dizer o seguinte: o movimento é um ato porque existe, mas não é atualidade acabada porque está ainda em fase de vir a ser. O grau mínimo de ser, que estrutura o movimento, é um estado de possibilidade. O mundo, antes de ser criado por Deus, já existia no nível de possibilidade na mente divina. Eis porque define-se o movimento, né, como seja um ato de ser em potência enquanto está em potência. Pois o movimento é ato, já que existe, mas não é atualidade acabada ou plena, porque ainda vem a ser, enquanto em processo de vir a ser, ele sofre mutação. É bem tal potencialidade do móvel, esse poder ter
sem ainda possuir, esse atualizar-se progressivamente, que torna inteligível a tendência, né, do sujeito para uma perfeição e consequente fácil, né, fato de adquiri-la. Então o ferro, por exemplo, quando nós demos como exemplo, em fase de aquecimento, não possui ainda a temperatura que o torna fervente, mas pode adquiri-la. É tal fenômeno que se traduz na fórmula: nada é movido, a não ser segundo o que está em potência para aquilo em direção do qual é movido. Então, definição de ato. Ao estado de potência ou capacidade de perfeição, contrapõe-se o estado de estar em ato. O ato é, assim, uma determinação ou perfeição. O ser em potência não possui ainda a realidade da perfeição de que carece, vai atingi-la quando chegar ao estado de ato. De outro lado, para mover e produzir algo, o ser há de estar em ato. Antes disso, ele não possui aquela perfeição nem aquela determinação específica. Uma vez em estado de ato, atuado, ele pode, por sua vez, gerar outro movimento. Então, por exemplo, um grão de cereal está em ato quanto à vida vegetal. Por isso, consegue mover-se. Extrai da terra os elementos químicos e desenvolver-se, né, em vista de outras perfeições. Também o ferro, uma vez aquecido, pode esquentar outras coisas. Então o ato representa sempre uma perfeição na linha da potência. O vegetal que está em potência para tornar-se carne é uma perfeição inferior à carne propriamente dita. Todo movimento comporta acréscimos ou diminuição da perfeição. Em resumo, então, o ato é uma perfeição enquanto novidade entitativa. A potência, uma capacidade de receber determinação positiva ou negativa, de aumento ou regressão. Então, tá aí, né, a definição de ato. Bons estudos a todos. Logo mais teremos mais vídeos sobre esse assunto. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a essência do movimento. Grande abraço, curta e compartilha.